Agora, agora não, nós estamos vendo, pode sentar, tá, amados? Nós estamos vendo que tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, a nossa geração, a nossa criação, né? Todo o nosso ambiente onde nós vivemos faz grande diferença na nossa vida, não é verdade? Quando a gente casa, a gente vê isso, a diferença de cultura, a diferença de educação do nosso cônjuge, e a gente vê quantas coisas nós trouxemos da nossa casa, não é verdade? Todos nós trazemos uma malinha, tá? De toda a influência emocional, espiritual que nós recebemos. E também nós temos algumas marcas, porque nós, como pais, eu sempre digo assim, quando nasce um bebê, é como se a gente recebe uma folha em branco. E nós, pais, vamos escrever a vida dos nossos filhos. E vamos deixar marcas, tanto boas como ruins, não é verdade? E nesses dias, nessas ministrações, nós vamos ver algumas fortalezas interiores. O que é fortaleza? Todos nós já vimos filmes, né? Aqueles filmes que tem aqueles muros, né? A própria Jerusalém, a gente sabe que tinha aqueles muros, aquelas muralhas, né? Que eram blocos de pedras fortíssimos, que não era assim que destruía, só mesmo coisas muito bombas e coisas que poderiam ser destruídas. E que eram a proteção daquela cidade, não é verdade? Aqueles muros altos eram a proteção, como a gente viu na história de Jericó e tantas outras histórias bíblicas. Assim nós, tá? Muitas vezes nós construímos muralhas de autodefesa, verdadeiras fortalezas, que só pela ação do Espírito Santo elas podem ser destruídas. Amém? Então, nós vamos ver algumas dessas fortalezas. Avalie se você passou por algumas dessas situações. Gente, nós estamos mexendo na ferida, mas é para curar. Amém? Ninguém aqui vai abrir ferida e deixar ali aberta, doendo. Não. Jesus Cristo, ele mesmo fere, mas ele mesmo ata. Certo? Amém, queridos? Então, vamos ver se vocês, né, já passaram por essas duras situações. Primeiro, estupro, né? Estupro. Você sempre diz, minha inocência e virgindade não volta mais, né? Isso aqui pode ser tanto homem como mulher, né? Quantas crianças na infância foram violentadas, né? Tanto menino como menina. E às vezes pensa, eu sou imundo, eu sou sujo, eu não tenho dignidade. E às vezes carrega isso para o casamento. Você foi abusado ou abusada e sente a dor de que sua dignidade não volta mais. Esse abuso aqui pode ser físico ou pode ser moral, né? Às vezes, você foi mexido, né? Ou foi violentado moralmente, né? Com palavras duras. Você é uma prostituta, você é um gay para o menino. São abusos morais, né? Você foi abandonado quando criança. Por isso você tem traumas, medos, insegurança. Talvez você foi abandonado pelo seu pai ou sua mãe, largado lá com os avós ou com tios, ou mesmo no orfanato, e você foi adotado por outra família, e você sente essa dor de ter sido abandonado quando criança. Você foi xingado e amaldiçoado pelos pais, e nunca mais foi o mesmo. Quantas pessoas sofreram xingamento, né? Eu sofri na minha infância, principalmente da parte de uma avó. Coitada, por falta de sabedoria, de conhecimento da palavra, quantas coisas ela xingava, né? Dizia palavras duras para mim. E isso se tornou um peso na minha vida. Até que veio a luz e eu fui liberta, né? Sua preguiçosa, você nunca vai dar nada na vida. Você vai apanhar muito do seu marido.
E palavras muito duras. E isso traz marcas na nossa vida, peso. A pessoa ou ela se encolhe e pensa assim, não, realmente eu não vou dar nada na vida. E muitas dessas pessoas, amados, quem aqui já não viu aqueles andarilhos aí pela rua, que andam maltrapilho, com aqueles sacos nas costas? São pessoas que foram amaldiçoadas pelos pais. Perderam os seus sonhos e andam perambulando aí pelas ruas. Pessoas que não têm mais sonhos, né? Talvez você foi xingado, você foi prejudicado nos seus próprios sonhos. Ou a pessoa pensa assim, não, eu recebi essa palavra, pois eu vou ser justamente ao contrário. E faz daquelas palavras um trampolim para o sucesso. Aconteceu isso com a minha vida. Eu dizia assim, eu não vou ser isso que a minha avó diz. Eu vou mostrar para ela que eu vou ser o contrário, que eu vou ser uma boa esposa, uma boa mãe. E eu lutei por isso. Aquela palavra me fez de trampolim para me vencer. Né? Então acontece muito isso. Mas outras pessoas que têm um temperamento mais introvertido se fecham e ficam tristes, né? Quinto, aborto praticado por você. A sua dor é lembrar que nunca mais aquela criança terá uma oportunidade de ser conhecida. Talvez você, na sua juventude, teve uma gravidez e seu namorado, seus pais, levaram você para uma clínica de aborto e você teve que abortar aquela criança. Ou tomou um chá, ou fez algum procedimento que provocou um aborto. E você pensa assim, nunca mais eu vou... Como será que seria aquela criança? Você tem o peso na sua consciência desse procedimento que você fez. Ou talvez você, homem, fez com que sua namorada ou sua esposa praticasse um aborto. Né? E talvez você tenha esse peso. Sexto, você sabe que foi tentado o aborto para você não nascer. Então você sempre lembra com dor de que você não foi desejado, não foi aceito e deveria morrer. E muitos pais, sem sabedoria, falam isso para os filhos. Ah, eu tentei te abortar. Você é um acaso. Você não estava nos planos. Né? Mas aconteceu, foi um desastre. Ou você foi um aborto da natureza. Olha só, quantas palavras duras. E pais dizem isso para os filhos. E você carrega isso, né? Que nem aquele homem carregando aquele fardo. 7. Onde e como são produzidas essas raízes e fortaleza? Principalmente na família, né? Tudo que a gente vê hoje em noticiários de crianças, né, de adolescentes violentos, drogados, tudo está na estrutura familiar. Tudo procede da estrutura familiar, certo? Então, nós vamos ver que na família é que vem os maiores traumas, os maiores dores, os maiores marcas. Olha só, pais que brigam são ou foram alcoólatras, drogados ou que adulteraram. Então, você tem aquela cena da sua infância vendo seu pai na sarjeta. Talvez a sua mãe tinha que ir lá recolher ele lá da rua e trazer ele bêbado para casa. Ou você lembra deles brigando, discutindo. Ou você lembra de seus pais, ou o pai ou a mãe, trazendo pessoas alheias para sua casa, adulterando até dentro da sua própria casa. Quantas crianças têm essa marca de ver cenas fortes assim, né? Pais que brigavam, se separaram ou divorciaram. E talvez você se sente culpado. A criança é tremendamente marcada com o divórcio dos pais. Ela sempre pensa assim, foi por minha culpa. Ela ama o pai, ama a mãe, ama os dois. E às vezes ela pensa que ela é a culpada da separação. Né? Talvez você passou por isso. Pais que sempre tiveram preferência por outros filhos que não você. Então, aqueles pais que fazem comparação, né? Que ficam, tá vendo? Ó, a sua irmã, como ela desenha bem.
e você só faz rabisco. Ou, você é um burro, a sua irmã é inteligente. E a criança fica sempre sendo comparada. Ou então você é aquele sanduíche, né? O filho mais velho é maravilhoso porque foi o primeiro. O filho mais novo porque a rapinha da panela é o último, é o nosso bebê. E você é o do meio, o sanduíche ali, né? O miolo do sanduíche. Então você se sente... Um é mais amado, o outro é mais amado e eu fico ali, sou no meio, intermediário. Às vezes as crianças do meio sofrem por isso, né? Então, e os pais, às vezes, sem sabedoria, ficam comparando. Onde são produzidas essas raízes? Também no ventre, tá? Desde o ventre, a criança já sente todas as coisas que a mãe está passando. Você descobriu que quando seus pais souberam de sua geração, você foi rejeitado. E aí, amados, lá no ventre, a criança já sente que ela não é amada, que ela foi rejeitada pelos avós, que ela foi rejeitada pelo pai ou pela mãe. Lá no ventre, ela já sente a rejeição. Sua gravidez foi indesejada, pois para eles foi no tempo errado. Isso ali foi um acaso. Não era para ter vindo, nasceu, né? Ou rejeição em relação ao sexo, pois seus pais queriam outro sexo. Aqui, amados, pode estar uma raiz fortíssima de homossexualismo, né? O pai, meu meninão. Agora não tanto porque já com ultrassom, né, já se sabe logo o sexo, mas antigamente, né, os pais faziam aquele plano que ia ser um menino e de repente nascia uma menina. Aí então a criança já foi rejeitada no seu sexo, né, dentro do ventre. E aí ainda aprofunda mais com a mãe e o pai. Fico vestindo o menino de roupa de menina, fazendo chuquinha. Muito do homossexualismo é comprovado cientificamente que não é problema de genes, né? Mas sim comportamental. Ou de rejeição no ventre, ou mesmo comportamento da família. A criança não tem bem certo, que nós vamos ver depois quando entrarmos na educação de filhos. A criança precisa ter bem claro o papel da mãe e o papel do pai. Quando isso está mesclado, é perigoso também o homossexualismo, né? E você descobriu que houve tentativas de aborto. Você é órfão de nascimento. Sua mãe morreu quando você nasceu. Ou você não conheceu seu pai, ele morreu quando você era criança. Órfão de nascimento. Você nunca conheceu pai ou mãe ou os dois. Talvez você foi adotado e até hoje você não conhece seus pais biológicos. Isso fica uma lacuna dentro do seu ser. Um vazio, né? Como será eles? Como eles seriam? Como seria viver com eles? Lembranças da sua infância. Você pode ter sido criado pelos avós, tios ou adotados. Né? Quantos assim a gente em aconselhamento, a gente vê casos assim que o pai rejeitou os filhos, separou da mãe, não quis mais saber dos filhos, e às vezes morando no mesmo quintal. Ele foi criado pela avó, e às vezes morando no mesmo cercado, o pai colocou uma cerca que os filhos não poderiam ir para a casa dele. E ele já vivendo com outra mulher. E aquelas crianças sendo criadas pela avó. E uma avó muito brava, muito... Quantos transtornos esse irmão levou para o seu casamento? Né? Não consegue ser cabeça da casa, tem uma insegurança tremenda, falta da figura do pai, de identidade, de direção que o pai dá para o filho. Pais que desconfiam de sua paternidade. Eu acho que você não é meu filho, não. Não, e fica dizendo isso para o filho. E até desconfia tanto que vai fazer até o teste de DNA.
para saber se realmente é filho. Quantas marcas? Você sofreu espancamento e violência dos pais e tutores. Pais que espancaram, não disciplinaram. Espancaram com ira, com raiva, com fio de ferro, com arame, jogando sapato, um pá de polenta. Então, agora, ele casado, tem os filhos, das duas uma, ou ele repete o mesmo comportamento com o filho, o mesmo que ele recebeu dos pais, ou ele pula para um outro extremo e não quer disciplinar os seus filhos. Por quê? Disciplina para ele é espancamento. Foi aquilo que ele recebeu dos pais. A gente vê muitos casos assim. Pais que têm dificuldade de exercer autoridade porque foram espancados e não conseguem ver como uma atitude de amor. Você passou pela dor da violência sexual. Seu primeiro relacionamento sexual foi violento. Você foi tirada da sua virgindade de uma maneira brusca, dura. E isso agora você casou, você está num casamento até de aliança em Deus, mas toda vez que você vai ter uma relação sexual, você lembra do que você sofreu, aquela marca. E você não consegue se soltar, se liberar. Você foi esquecido na escola ou em outro lugar, tendo a dor do abandono. Eu passei por essa experiência. Né? Quando eu era criança, minha mãe sempre trabalhou fora. Eu, com 3 anos de idade, já fui para berçário. Estava no colégio de freira. E quando eu tinha 4 anos de idade, eu via sempre, agora eu via adulta já, eu sempre via essa cena. Eu na escadaria lá em Itajaí, né, no colégio de São José, numa escadaria muito grande, eu chorando. Eu via tudo, a minha figura, como eu era, tudo, chorando, porque meu pai tinha me esquecido na escola. Todo mundo já tinha ido embora, e eu ali, aquela dor, que nunca mais eu ia ver minha mãe e meu pai. Aquela dor do abandono. Por isso eu entendo quando no primeiro dia de escola que as crianças choram, né? Crianças choram porque ela tem esse sentimento, que o pai e a mãe vão abandonar elas ali e nunca mais vão ver. E... Então veio uma freira, me pegou, me levou lá para a casa das freiras e eu fui almoçar com as freiras. Fui almoçar e elas usavam o hábito, né? Eu via toda a cena, aquelas freiras, aquela mesa enorme, cheia de freirinha, e eu almoçando ali, eu me lembro da sobremesa, que eu comi pudim de pão. Toda vez que eu comia pudim de pão, eu me lembrava dessa cena. E eu, na minha vida de adulto, eu tinha uma insegurança muito grande. Se não fosse meu marido, até hoje eu não tinha aprendido a dirigir. Tudo eu tinha medo. Medo, medo, medo. Gente, falar em público assim é um milagre de Deus na minha vida. Eu tinha um maior trauma de microfone, de gente, de pessoas. E tudo que fosse assim para enfrentar um desafio, a minha tendência é recuar. Era. Eu fui curada, né? E agora, com 54 anos, eu estou com 58. Foi 54, né? Não, 56. 56 anos, eu fui curada disso aí. Foi descoberta a raiz dessa minha insegurança. Quando foi ministrado na minha vida essa palavra de cura, e as irmãs foram ministrar comigo, ela mandou eu fechar o olho e falar o que eu via. E eu passou toda a cena. Eu naquela escadaria, a freira me levando lá para casa das irmãs, tudo direitinho. Aí ela dizia, e agora, o que você está vendo? Eu via meu pai chegando de motocicleta, naquela época era motocicleta, né? Moto. Meu pai chegava, me pegava no colo, me dava um beijo, me colocava na motocicleta e me levava para casa. Essa cena eu nunca tinha visto. E naquele dia que foi ministrado na minha vida, a cura, eu vi a outra parte da cena. E de lá para cá, gente, a minha vida é outra. Eu já tinha passado, imagina que cura interior foi ministrada a primeira vez na minha vida, minha filha tem 29 anos. Ela tinha 8
dias de vida, aqui em Blumenau, quando foi ministrada a primeira vez. E sempre a gente ministrou, sempre fomos ministrados, mas isso estava escondido, né? Essa raiz estava lá no fundo e eu não sabia por que reações eu tinha. Então, amados, hoje o Espírito Santo quer trazer à tona certas coisas na vida de vocês que travam, certo? Como a mim travava. E quando nós somos orados e libertos, a nossa vida passa a ser diferente. Amém? A gente vive na liberdade que Cristo nos libertou. Experimentou a rejeição ou a violência pelos irmãos ou coleguinhas, né? Então você era menorzinho, apanhava muito de irmãos, sofria bullying na escola, né? Rejeição. Agora, feridas na fase da adolescência e juventude. Rejeitado pelos colegas ou família, sabe? Ou você usava óculos, seu quatro-olho, né? Era rejeitado porque usava óculos. Ou você era muito magrinho, sua carne seca. Ou você era muito gordo, sua baleia. Ou orelhudinho, né? Seu dumbo. Então, a criança foi sofrendo essa rejeição. Pelo seu comportamento hiperativo, talvez você era muito espoleta e você era rejeitado. Ou tímido demais, você era rejeitado também. Gozações ou apelidos por suas espinhas, cravos, cor da pele ou cabelo. Né? Isso aí você era rejeitado. Às vezes, nosso filho passou por isso. Ele é ruivo, o filho mais velho. E aí ele recebia uma série de brincadeiras de gozação na escola. E lá vem o pica-pau. Lá vem o coloral. O foco de zona. O que mais? Cenoura. E assim por outro, né? E a criança sofre aquela dor de ser rejeitado pela cor de cabelo. Nosso filho, com 15 anos, ele entrou em depressão. Queria pintar o cabelo. De tanta rejeição que ele tinha por ser ruivo. Ele enterrava um boné na cabeça e não havia quem tirasse aquele boné da cabeça. Né? Só para dormir, e olha lá. Mas, graças a Deus, foi liberto também. Então, amados, coisas que a gente traz. Ou então, lá vem aquele choquito, que tem espinha no rosto. Né? Choquito. E assim por diante. Foi humilhado por não ter dinheiro para fazer coisas ou para comprar coisas de marca. Como a gente vê jovens que sofrem no período de adolescência, os coleguinhas com tablet, com iPad, iPod, não sei mais o quê, e ele não tem condições de ter um daquele. Aí se sente rejeitado, humilhado. Vê um tênis Nike, ele lá com que chute, uma conga, sei lá o quê. Isso é da nossa época, né? Conga não existe mais, né? Mas, amados, isso é triste. Por isso que é muito importante, uma das coisas que a gente sempre alerta os pais, coloque filhos na escola no nível que você pode. Porque tanto a criança se sente rejeitada se ela vai num colégio de nível baixo, quando do nível muito alto que os pais não alcançam. Aí começa a sofrer bullying, começa a ter dificuldade, rejeição, né? O bullying e pressão da galera por você não querer ficar, se prostituir ou se drogar. Gente, e às vezes até dentro da igreja, né? As meninas, aquela lá é BV. Sabe o que é BV? Boca virgem, nunca beijou. Aí começa a perseguição. Aquela lá é virgem. E aí perseguem. Aquele lá não quer ficar. E às vezes sofrem até, né, na igreja ou em escola cristã. Sofrer por não ter namorado. Já está numa rodada maior, não consegue ter namorado, e aí fica sofrendo. Vou ficar para titia, né? Ou coisa assim. Na fase adulta, você pode estar ferido porque foi traído. Sofreu a traição no casamento. Ou no noivado, Por ter se separado ou divorciado.
Aí você agora está num segundo relacionamento, mas o trauma do primeiro te persegue. Como foi o teu companheiro anterior ou companheira? Por ter sido agredido moral e fisicamente, e às vezes na frente de outras pessoas, você foi humilhado. Chamaram sua atenção, às vezes na escola, né? Quantas crianças, às vezes os professores chamam a atenção e humilham na frente de outras. Ou mesmo os pais, nunca disciplinar na frente de irmãos, sempre, em particular, que isso traz marcas. Não, faltou um. Ter sofrido ou estar sofrendo discriminação por causa da cor, da escolaridade, trabalho, por não ter dinheiro, títulos ou status. Né? Rejeição mesmo, discriminação. O que produz todas essas fortalezas, todas essas dores, feridas que nós vimos até agora, o que eles produzem? Destruição da autoestima, né? Isso se manifesta quando você tem uma imagem distorcida de si mesmo, como, por exemplo, você não dá o valor que você possui como ser humano. Você sente, eu não consigo, eu não posso, eu sou feio, ou você tem uma autoestima. Todos nós temos um tanque emocional. E esse tanque emocional é como um tanque de gasolina. É cheio por palavras de apreciação, de elogios, de afeto que nós recebemos da nossa infância. Quando nós vamos para um casamento com um tanque emocional vazio, nós passamos a ser um parasita do nosso companheiro. Nós exigimos dele tudo aquilo que nós não recebemos em casa. E olha só o que produz. Você se anula, se exclui, se violenta, e isso pode levar a imoralidades sexuais pervertida ou homossexualismo, muitas vezes. Ou se sente indigno, sempre como menor, e não aceito até diante do amor de Deus. Então é aquela pessoa que ela sempre se sente indigna. Às vezes está na mesa, ai não, mas eu não mereço. Ai, essa comida eu não posso comer. Ela se sente tão indigna, porque ela foi tão rejeitada, tão ferida, tão machucada na sua autoestima, que ela não se sente digna nem do amor de Deus. Seu senso de capacidade de sonhar e de vencer foi destruído. Aquela pessoa que, né, vai fazer uma meta para o ano, não sabe nem o que, não sonha, não tem sonhos, de tão destruída que ela está. Você está convencido de que sua existência é insignificante e sem valor. Você se sente um zero à esquerda. Você acha que se você sair de um ambiente, você não faz falta. Ou estando ou não estando, você não faz falta. Porque você foi pisado na sua autoestima. Algumas vezes você pensa que melhor é morrer. E até já pensou ou tentou suicídio. Amor aspirador carente. Ou você se torna aquele aspirador, sabe aquela pessoa carente? Você sente uma excessiva dependência emocional do cônjuge ou da outra pessoa próxima, às vezes até de pastores. Então é aquela pessoa extremamente ciumenta e possessiva. Né? Às vezes esposas ciumentas, possessivas, mães com filhas com mães. Por quê? Porque ela é carente na alma. E ela é um aspirador, ela quer toda a sua emoção para ela. Talvez você tenha se tornado egoísta e parasita emocional de outra pessoa. Por isso, sempre quer chamar a atenção, nem que seja brigando, ficando doente, fazendo ameaças. Por quê? Porque você é uma dependente emocional, você quer chamar a atenção para si, nem que seja fazendo coisa ruim. Pessoas mais velhas que se relacionam com jovens muito mais novos. Ambos se atraem por imaturidade, desequilíbrios e feridas emocionais. Então, aquela moça que nunca teve um carinho de um pai, automaticamente ela vai procurar um cônjuge mais velho, que mostre uma figura paterna. E a mulher e o homem
Às vezes ele teve uma influência tão grande da mãe que ele vai procurar uma mulher mais velha, né? Manifestações de solidão e medo, isto é, você se protege e constrói um muro ao seu redor com medo de ser ferido novamente ou de se sentir abandonado ou solitário. Então, às vezes, é também aquela pessoa ferina. Ela sempre está com um revólver na caixeira. Ela sempre tem uma língua, uma espada, né? Como o provérbio diz, há pessoas que têm a sua língua como espadas, né? Está sempre ferindo os outros ou sempre se autoprotegendo. Se ela é ferida, ela fere mais ainda, né? Porque ela foi muito machucada. Talvez você tenha medo de enfrentar o mundo, as situações. Tem medo de ser confrontado, inclusive pela palavra de Deus. Por isso, não quer ser discipulado, muito menos repreendido. Vânia. Não consegue se abrir e buscar ajuda, discipulado. Aquela pessoa que foge de discipulado, porque ela tem medo de confronto. Insegurança, que pode ser manifestada. Ter medo de ficar no escuro. Então, aquele pai, eu tenho que deixar uma luz acesa para o meu filho. Mas, na realidade, é ele que tem medo, né? É o grandão lá que tem medo de escuro. Por quê? Porque quando criança, o pai ou a mãe disse assim, fica aí nesse quarto escuro. Fica aí pensando no que você fez errado. E tranca a criança num quarto escuro. Oi? Ou então fica sobre ameaça. O bicho vai te comer. O bicho vem. E sobre ameaças que amedrontam, né? Então, achar que nunca vai dar nada na vida. Ter medo de ficar sozinho. Ter medo de um relacionamento mais sério até na igreja e corpo de Cristo. Ter medo de começar um negócio, ser chamado para algum ministério. O pastor chega e diz assim, olha, eu acho que nós vamos te eleger diácono aqui da igreja. Não, pastor, eu não. É melhor o fulano de tal. Ele tem medo de qualquer ministério, né? Nunca aceita desafios, era o meu caso. Você nunca enfrenta as situações, prefere fugir e tentar esquecer, e isso lhe decepciona e lhe fere ainda mais. O que é isso? Insegurança, era o que eu tinha. Autorrejeição, que pode ser manifestado com algum desses frutos. Olha só. Já está quase acabando, tá, irmãos? Uma notícia boa. Você se analisa e não se aceita, nem como filho de Deus. Ó, autorrejeição. Suas palavras são normalmente negativas e de maldição de si mesmo. Como? Eu não sei fazer nada, eu não presto para fazer isso, nada dá certo para mim, ninguém me ama mesmo, ninguém me aguenta. Você se auto-amaldiçoa. Eu sou um azarado mesmo, eu não tenho sorte, nada dá certo para mim. Então ela vive se gerando palavras de maldição negativa. Liberdade, vida abundante de Cristo, casamento, família feliz e as promessas de Deus são para os outros, nunca para Ele. Não para você. Amém? Fechar tudo agora, irmãos. Vão entender bem, vamos fechar tudo bem dentro das palavras que estamos ministrando. Hebreus 12, que antecede o que nós começamos, irmãos. Olha só que coisa linda. Olha só como a palavra de Deus é tremenda. Mira, como se diz em espanhol, mira. Mira. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O que está falando do 1 ao 11, especialmente do 4 ao 11? Está falando sobre a paternidade de Deus e a nossa paternidade terrena. Aí chega nesse ponto. Como a paternidade terrena influencia a nossa caminhada de jovem, de adolescente, de adulto, o nosso casamento e a formação dos nossos filhos. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Quando nós não tivemos um relacionamento com os nossos pais, uma disciplina, um amor manifesto por parte dos nossos pais, olha que nível chega. Fortaleçam as mãos enfraquecidas. O que significa isso?
Tudo que te vem à mão para fazer, você toma um propósito. Agora sim. Ai, que bom. Ai, Deus está me abençoando. Agora eu vou exercer um ministério. Agora eu vou estar auxiliando uma célula. Agora eu vou discipular alguém. Agora, e aí tu começa alguma coisa, daqui a pouco solta de novo. Porque as mãos são enfraquecidas. Não consegue segurar aquilo que Deus coloca na sua mão. Tanto promessas como às vezes deveres, você se propõe a mudar e começa a mudar uma semana, 2 semanas, daqui a pouco volta tudo ao que era o pior. Joelhos vacilantes, não vou poder fazer, que se eu vacilar aqui vai ser feio, tá? Mas eu vou fazer um pouquinho para meu joelho vacilante, porque o joelho dá equilíbrio. Eu sei o que é isso agora. Tenho sofrido. Eu tenho cuidado no pisar. Tenho cuidado porque se o meu joelho tem se desestruturado um pouquinho. Se eu pisar de meio de mau jeito, dá uma fisgada, o joelho sai do lugar e é só berro e choro às vezes. Joelhos vacilantes são pessoas, por causa das feridas da alma, por causa das coisas que no trato com os seus pais. É o que fala até o versículo 11. São feridas. Aí elas não conseguem uma caminhada sólida, uma vida cristã autêntica, uma vida cristã sólida, de glória em glória, dentro de tudo isso que nós temos visto, porque ela não tem equilíbrio na vida, o joelho dá equilíbrio. Ela tem os joelhos vacilantes, fortaleçam as mãos enfraquecidas. E os joelhos vacilantes, olha o que diz agora: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie. Essas pessoas que têm ferida de alma, talvez você seja uma dessa pessoa, por causa do seu relacionamento com seus pais, como diz o contexto. Você não consegue ter um relacionamento, entender a paternidade e o cuidado de Deus. Você não consegue viver isso, não consegue transmitir isso ao seu casamento, aos seus filhos. Você se sente um frustrado e não consegue pensar num caminho reto, vive mancando. E às vezes até se desvia. Aqui explica, irmãos. Porque alguns se desviam. Porque alguns, às vezes, são tão intensos na igreja e, de repente, desviam. Por quê? Porque não se deixaram... Não deixaram o quê? Ser curado. Irmãos, então é sério esse tratamento com os nossos pais. Nós precisamos de cura. Tratamento com o nosso passado, que tem deixado a nossa mão enfraquecida, o joelho vacilante, mancando e, às vezes, até se desviando. Nós precisamos de antes seja curado. Então, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam os caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Olha o que vem na sequência, irmãos. Olha só. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Por que nós não conseguimos viver em paz com todos? Porque não nos deixamos ser curadas. Quantos querem viver em paz no seu casamento? Na sua família? É você, sua família e a Bíblia. A Bíblia diz que você precisa ser curado. Especialmente nos relacionamentos com a sua família, com os seus pais. Você precisa de cura. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Claro, mãos enfraquecidas, joelho vacilante, não tem caminho reto para os seus pés, não se deixa curar, não consegue ter uma caminhada em santidade. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Quantos querem viver na graça de Deus? Você precisa ser curado. Que nenhuma raiz de amargura, você precisa ser curado. Brote. Cause perturbação, contaminando a muitos. Chega de estragar o teu casamento, a tua família, na igreja, o teu relacionamento, na célula, no teu pequeno grupo. Chega. Você precisa ser curada. Viver em paz com todos. Aleluia. Agora, profetize, irmãos. Recebo, tomo por fé, não por mérito, o espírito profético. Diz Isaías 61, que também está em Lucas capítulo 4. Se você quiser botar como referência, texto paralelo, Lucas capítulo 4. O Espírito soberano está sobre mim. Jesus falou, quem tem Jesus na sua vida? E mais do que nunca vai ter daqui para frente, porque você decidiu sofrer e morrer para que Cristo viva em você. Esse Espírito vai viver em você.
porque o Senhor o ungiu. Perdão, o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Talvez você tenha vivido uma vida pobre, um casamento pobre, uma família destroçada, ou você venha de uma família destroçada, mas hoje Deus te trouxe aqui e usou Giovanni para trazer boas notícias para você. E o Espírito do Senhor está sobre você e você vai levar boas notícias aos pobres daqui para frente. Yes! Aleluia! Enviou-me para cuidar os que estão com o coração quebrantado, glória a Deus. Talvez você tenha andado anos e anos aí com o teu coração ferido, quebrantado, sem muita convicção da tua fé, mas hoje Deus te trouxe aqui. E quem estiver assistindo esse vídeo, você também vai ser curado, porque Deus te trouxe aqui para cuidar do teu coração que está ferido, que está quebrantado. Você quer isso? Você recebe esse espírito, porque agora você também vai poder trazer esse espírito para outros com o coração quebrantado. Você lembra de 2 Coríntios capítulo 1? Uau! Você lembra de Mateus 28? Hoje você é discípulo, está aprendendo tanta coisa, a obedecer o que Jesus ensinou. Hoje você está sendo curado, mas a tua cura vai levar cura aos outros. Yes! Teu casamento vai ser bênção na medida de muitos. Enviou-me para cuidar com os que estão com o coração quebrantado e para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Quanta coisa que estava lá na sua vida em trevas. Talvez você nunca falou com o seu cônjuge, nem com o seu discipulador ou seu pastor, mas Deus te trouxe aqui. Deus está ministrando na sua vida, querida, para trazer liberdade de todo o cativeiro do passado. Toda fortaleza no teu interior estão sendo destruídas em nome de Jesus. Amém? E tudo que estava em treva e que te deixou prisioneiro, agora você está livre. Você crê nisso? Você crê? Agora você pode viver Cristo. E se você vive Cristo, você também vai levar liberdade aos cativos. E você vai trazer libertação das trevas àqueles que estão prisioneiros. Cara, a vida cristã é demais. Aleluia! Da onde Deus nos tira, onde Ele nos põe. Olha só, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, deixa que Deus já tratou com esse teu passado. Ele já deu, Ele te resgatou, nem com prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Uau! Dá um yes, dá um glória a Deus, dá um aleluia, meu irmão, minha irmã. Teu casamento é um novo tempo. Antes 2 feridos, agora 2 curados para curar outros. Yes! Aleluia! Para consolar os que andam tristes. 2 Coríntios capítulo 1 de novo. Agora Deus te trouxe aqui, está te consolando, está te dando essa palavra de esperança, está te confrontando, é você, sua família e a Bíblia. Mas essa Bíblia está trazendo restauração à sua vida. E através da restauração da sua vida vai trazer restauração à sua família, porque Deus é um Deus de gerações de família. Yes, glória a Deus, para consolar todos que andam tristes. Chega de olhar para trás triste, faça como Paulo, trata com teu passado e siga adiante, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e dar a todos os que choram em Blumenau, em Sião, uma bela coroa em vez de cinza. O que significa coroa, especialmente nesse tempo? Eram aqueles que venciam nas batalhas, venciam nas Olimpíadas, ganhavam coroa. Deus está te colocando uma coroa na cabeça agora, meu irmão. Aquilo que era cinza, que estava queimado, destruído do teu passado, dos teus antepassados, Deus agora te trouxe aqui para botar a coroa. E o que você vai fazer daqui para frente? Você vai levar essa coroa e colocar em outros que andam tristes. Ei, glória! Aleluia! Um óleo de alegria em vez de... O óleo cura. Traz alegria, irmãos. Traz luz. O óleo dá luz. Você agora, Deus está trazendo um óleo de alegria em vez de tudo aquilo que eram lembranças amargas, pranto. O óleo de alegria tomou conta. Quantos recebem, irmão? Porque Jesus está em sua vida. O Espírito do Senhor está em sua vida.
E agora a palavra, o próprio Jesus está te santificando, purificando você pelo lavar da água, pela palavra, está tirando a sua vida para apresentar para si mesmo, você como parte da igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, todas essas coisas do passado, não coisa semelhante, mas você daqui para frente vai ser apresentado diante dele, santo e inculpável. Aleluia. Óleo da alegria em vez de pranto. Um manto de louvor em vez de remédio faça preta. Um manto de louvor, querido. Irmãos, que bênção que você vive numa igreja de discipulado. Tudo que você está notando aí, você vai ter liberdade e desafio de fazer uma fotocópia e entregar para o teu discipulador. Está aqui. Me ajuda. Eu quero priorizar isso aqui. Me ajuda. Na tua, meninas, mulheres, na tua discipuladora, está aqui o que eu quero mudar. Me ajuda a aprender a obedecer tudo que Jesus ensinou. Eu quero ser discípulo, eu fui batizado, já entendi. Mas agora eu preciso aprender a obedecer tudo que Jesus ensinou. E Ele garantiu que vai estar conosco. Você discipulador, você meu pastor e comigo. Até o último, até a consumação dos séculos. Logo, logo, logo. Yes! Aleluia. Então, manto de louvor em vez de espírito deprimido. E vocês em Blumenau serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Faça. Oh, Deus querido, aleluia. Isso mesmo, meu amado. Isso mesmo. Olha só o que vem agora, querido. Vocês reconstruirão aquilo que na vida de vocês eram. Dá um amém. Cara, que Deus é esse? Vocês restaurarão o que na sua vida eram antigos? Vocês renovarão Blumenau e todas as cidades? Olha só agora, que tem sido devastada de geração em geração. Quantos querem mudar a sua história? E a história da sua geração? E a história da sua família, e a história da PIB Blumenau, e a história de Blumenau. Começa com quem? Você crê nisso, querido? Você crê que Deus pode fazer isso? Está entendendo isso agora, irmão? Aquilo que era um peso na sua vida, aquelas lembranças amargas do passado, aquilo que te fez chorar tantas vezes, que estava aqui em cima de você com uma pressão que você recebeu dos seus pais, de coisa que aconteceu na sua vida, e você respondia e reagia com base nesse passado, fazendo da sua vida, talvez do seu casamento, um deserto, uma terra árida, como diz Jeremias 17. Pior que você estava vendo que tudo isso estava passando para o teu casamento e para os teus, mas agora vocês estão entendendo a obra da cruz, da palavra de Deus. Quanto estão entendendo, irmãos? A obra de Deus é completa, não apenas na minha vida, não apenas com os meus pecados, mas com tudo o meu passado e os meus antepassados. Tudo para quê, irmãos? Por quê? O que Deus está olhando? É a sua vida apenas? O que Deus está olhando desde antes da fundação do mundo? Se vocês entenderam isso, vale a pena pagar o preço, queridos. Vale a pena crer nesse Deus de gerações. Vale a pena, queridos. Você não pode levar o teu passado, nem os teus pecados, transmiti-los aos teus filhos, por favor. Deus não quer isso, Ele tem aliança com você. Ele tem compromisso com as suas gerações. Falo com os homens, de homem para homem agora, especialmente nós homens, irmãos. Temos que assumir a nossa posição de líderes espirituais da nossa família. Temos que ser como Noé. No meio de uma geração pervertida, Noé não se corrompeu. Porque ele não se corrompeu, seus filhos não se corromperam. E veio o dilúvio e levou a todos, menos a Noé e a sua. A Noé e a sua. Jesus está voltando, assim será na vinda do Filho do Homem. Se levantam aqui verdadeiros Noés? É ou não é?